Saudações, criaturas! Sei que ando um pouco sumida por aqui, mas hoje eu trouxe um conto eslavo-russo para vocês, que é o Conto de Vasilisa. Ele é um conto oral passado de lábios a ouvidos lá na cultura russa, então espero que vocês gostem, porque eu escrevi na intenção de trazer uma mensagem de como a gente lidar com a crueldade, a falsidade, a inveja de uma forma mais pura, de uma forma onde a gente não desgasta muito a nossa energia. Então, eu convido vocês a sentarem aqui comigo para vocês ouvirem essa história, prestarem atenção, respirarem fundo e ouvir esse conto que passa uma mensagem muito interessante sobre a nossa intuição. Então, é um conto antigo, é um conto muito ancestral, de uma cultura muito diferente da nossa. Então, eu acho bem interessante a gente conversar um pouco sobre isso. E espero que gostem. E boas vibrações. E vamos ouvir essa história. A história de Vasilisa. Vasilisa era uma jovem doce que perdeu a mãe muito cedo. No leito de morte, a mãe lhe entregou uma pequena boneca de pano e disse: "Guarde essa boneca com você, nunca mostre a ninguém. Sempre que estiver em perigo ou precisar de ajuda, dê um pouco de comida e bebida a ela, e ela lhe dirá o que fazer." O tempo passou e o pai de Vasilisa se casou novamente com uma mulher que tinha 2 filhas. A madrasta e as filhas eram cheias de inveja, crueldade e falsidade. Elas detestavam Vasilisa porque ela era radiante e pura. Tentavam esgotá-la com trabalhos domésticos infinitos, mas secretamente Vasilisa alimentava sua boneca de pano. E a bonequinha fazia todo o trabalho pesado por ela. Um dia, pai de Vasilisa precisou viajar por um longo tempo. A madrasta, vendo a oportunidade perfeita para se livrar da enteada, apagou de propósito todas as luzes e o fogo da casa. Naquela escuridão fria, ela disse a Vasilisa: "O fogo acabou. Você deve ir até o fundo da floresta, na cabana da bruxa Baba Yaga, e pedir uma brasa para nós." Ir até Baba Yaga era uma sentença de morte. A bruxa morava em uma cabana que se movia sob enormes pés de galinhas, cercada por uma cerca feita de ossos humanos, e devorava quem cruzasse seu caminho. Com o coração disparado de medo, Vasilisa colocou a boneca no bolso, deu-lhe um pedaço de pão e seguiu para a floresta escura. Enquanto caminhava pela noite, cavaleiros misteriosos passavam por ela. Um cavaleiro branco, um cavaleiro vermelho e finalmente um cavaleiro negro. Quando Vasilisa chegou à cabana assustadora, as órbitas dos crânios da cerca se acenderam com um fogo fantasmagórico. Baba Yaga chegou voando em seu almofariz de ferro, empurrando o ar com um pilão. Com uma voz de trovão, a bruxa perguntou o que a menina queria. "Minha madrasta me mandou buscar fogo", disse Vasilisa tremendo. "Conheço a madrasta", respondeu Baba Yaga. "Fica aqui, trabalhe para mim. Se fizer tudo direitinho, te dou fogo. Se falhar, eu te janto." As tarefas que a bruxa deu eram impossíveis para um ser humano. No primeiro dia, ela exigiu que Vasilisa limpasse o pátio, lavasse as roupas e separasse grãos de trigo bom de trigo podre. No segundo dia, exigiu que ela separasse sementes de papoia que estavam misturadas com terra preta. Toda noite, desesperada, Vasilisa alimentava a boneca em segredo. E a boneca dizia: "Não tema, Vasilisa. Coma, reze e durma. Amanhã é mais sábia que a noite."
Enquanto a menina dormia, a boneca realizava toda a magia separando os grãos e limpando tudo. Impressionada e desconfiada por ver tudo pronto, Baba Yaga sentou-se com Vasilisa e permitiu que ela fizesse algumas perguntas. Vasilisa perguntou sobre os cavaleiros branco, vermelho e negro. Baba Yaga explicou que eram seus servos, o dia, o sol e a noite. Depois a bruxa olhou bem no fundo dos olhos de Vasilisa e perguntou: como você consegue realizar todas as tarefas que lhe dou? Vasilisa, seguindo o conselho sábio de sua mãe, de não revelar o segredo, respondeu de forma sutil: pelas bênçãos da minha mãe. Ao ouvir a palavra bênçãos, Baba Yaga ficou horrorizada. A bruxa, que representava as forças selvagens e brutas da natureza, não suportava o poder do amor ancestral da bênção de uma mãe. Saia da minha casa, menina abençoada! Não quero você aqui! Gritou a bruxa. Mas Baba Yaga cumpriu sua palavra. Ela pegou um dos crânios da cerca, cujos olhos brilhavam com um fogo ardente, colocou em uma vara e a entregou a Vasilisa, expulsando-a. Vasilisa correu de volta pela floresta, guiada pela luz dos olhos do crânio. Quando chegou em casa, a madrasta e as irmãs a receberam aliviadas, não por amor, mas porque desde que Vasilisa saíra, elas não tinham conseguido acender fogo nenhum na casa, passando os dias no frio absoluto. Porém, assim que o crânio entrou na casa, seus olhos de fogo se fixaram na madrasta e nas duas filhas invejosas. Para onde quer que elas corressem, o olhar ardente as seguia. O fogo do crânio queimou o olhar delas, consumindo a maldade e a falsidade daquelas três até virarem cinzas. Vasilisa ficou intacta. O fogo de verdade purificou o ambiente, limpando de vez aquela energia tóxica da vida dela. Depois disso, Vasilisa enterrou o crânio, pegou sua boneca e foi viver sua própria história livre e soberana. Essa história nos ensina que a boneca de pano é a nossa intuição, a nossa força interior profunda que nos diz quando recuar, quando dormir e quando silenciar. Eu acho bem interessante trazer esse conto de Vasilisa, porque é um conto que me tocou fortemente na questão de lidar com as pessoas que estão sendo falsas, lidar com a falsidade, lidar com a ignorância, com a crueldade e com a ingratidão das outras pessoas de uma forma mais simples, de uma forma mais mágica, de uma forma mais ancestral. E eu quero trazer mais sobre os contos eslavos também. Não só os contos daqui, do nosso folclore, mas da cultura eslava também, que eu acho bem interessante. E esse conto de Vasilisa, ele tem a referência de um homem chamado Alexander Avxier. É um nome russo estranho. Depois eu coloco direitinho o nome dele. Foi ele o compilador que registrou o conto na coleção Contos Populares Russos em 1885 e 1863. Esse conto de Vasilisa, para quem já leu o livro As Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Ester, no capítulo 3, ela traz esse conto de Vasilisa, que é o faro do marido, a representação da intuição como iniciação. Se eu não me engano, eu acho que é esse nome. Os 3 cavaleiros que eu falo no começo do livro, que é o cavaleiro branco, o cavaleiro negro, o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho e o cavaleiro negro, que a Clarissa Pinkola Ester ela traz,
eles representam um mergulho no inconsciente e o domínio sobre os ciclos do tempo, que é o dia, o sol e a noite. Come. Oxi. O que faz? Cadê? A Baba Yaga, ela representa a força da mãe natureza, a grande mãe selvagem. Ela nos ensina que ela não é puramente má, mas que exige respeito e coragem. E esse conto de Vasilisa, ele é muito bom. Foi um conto que eu super me identifiquei. E quando eu li ele a primeira vez, que foi no momento onde eu estava muito sensível, lidando com a falsidade, com a crueldade, à minha volta, sabe? Não diretamente para mim, mas com a pessoa que eu gosto, sabe? E foi um conto que me tocou profundamente e eu levo pro meu coração para sempre esse conto. E espero que tenha te tocado também de alguma forma, né? E que a gente possa aprender a lidar com a falsidade, com a crueldade, de uma forma mais consciente, sabe? Querendo ou não, a natureza, a força da Mãe Terra, a força da bruxa, ela vai trabalhar de uma forma mais mágica, da forma que for merecido, entende? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu rastro de luz nos comentários, dá uma curtida. E se quiser compartilhar com um amigo, com familiares, para ouvir esse conto juntos, eu acho bem interessante também. Então, gratidão de coração. Cada um que chegou ao final do vídeo, que ouviu a história com atenção e com carinho, e que a força da Mãe Natureza abençoe o seu caminho, o seu trilhar, a sua luz, e que você continue sendo essa pessoa corajosa, que você possa ouvir mais a sua intuição e seguir um caminho verdadeiro, um caminho sem falsidade, sem crueldade, sem inveja, que você possa seguir esse caminho da forma mais mágica possível. Então, emano boas vibrações para vocês e até mais, logo menos eu trago mais contos para vocês. E me desculpem pela demora de postar vídeos aqui no YouTube. A gente acabou de se mudar e a gente tá ajeitando algumas coisinhas aqui em casa. Temos que pintar a parede, estamos conquistando as nossas coisinhas. Então é aos poucos que a gente vai tirando um tempo para gravar um vídeo aqui pro YouTube. Mas logo menos, assim que a casinha estiver pronta, quero poder mostrar, convidar vocês para entrarem aqui em casa e quem sabe fazer uma culinária mágica, alguma magia legal e até mesmo contar algum conto, ou daqui do nosso folclore, ou quem sabe de algum outro folclore. E estou reservando mais coisas para vocês. Desejo uma ótima noite e até mais!